Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos. Satisfação, mais uma vez, participar aqui do Panorama, trazendo temas relacionados ao envelhecimento, para aquelas pessoas que estão pretendendo envelhecer com saúde, para aqueles que cuidam de idosos, para os próprios idosos saudáveis, aqueles que têm doenças crônicas. Então, satisfação mais uma vez. E você já pode mandar para cá a sua pergunta, no nosso WhatsApp 992053030. Nosso tema de hoje, cuidados com o idoso acamado. Merece uma atenção especial? Merece uma atenção diferenciada, sim. O idoso acamado, aquele que, por um acidente da vida, uma fratura de fêmur, ele é acamado. Aquele que teve um AVC, aquele idoso que evoluiu no seu envelhecimento de maneira, eu diria, não saudável, evoluiu de forma patológica, não se cuidou quando era mais jovem, ou mesmo quando estava envelhecido, ele não tomou os remédios das suas doenças, ele não fez atividade física, ficou inativo e ele foi fragilizando e foi para cima, ficando imóvel em cima de uma cama. Aqueles que fizeram internação prolongada, a gente tem visto isso na Covid, não só os jovens, mas os idosos, eles sofrem muito mais no pós-alto, e muitos deles não conseguem mais evoluir para voltar a andar, eles findam numa cama. Então, para esse perfil de paciente, a atenção tem que ser sim diferenciada, porque são pacientes que têm limitações, têm dependência, na maioria das vezes total. Eles tomam um banho, é dependente de alguém, eles se alimentam dependente de alguém, bebe água, e aí o cuidado tem que ser como se fosse com nós mesmos. Então, costumo dizer que cuidar de alguém é sempre um ato de amor antes de tudo. Não adianta, se você não ama, você não tem como cuidar bem. Então você tem que se sentir como se fosse com você. Para alimentar o paciente, você tem que ter cuidado na hora da alimentação, tem que ter paciência, tem que tentar alimentar ele com as necessidades calóricas, as necessidades proteicas que são necessárias para um idoso acamado, e dependendo das doenças que ele tenha, essa alimentação ela tem que ser até um pouco maior, ela tem que ser um pouco com a quantidade de proteína, por exemplo, maior. Se é um paciente que tem pouca massa muscular, essa nutrição tem que ser maior, diferentemente do que se acredita, de que tem que ser alimentações mínimas, às vezes até em seringa, em colher. Não, ele tem que comer de uma maneira, muitas vezes até acima um pouco do que deveria, se ele não tivesse naquela situação acamada, porque ele está num estado de autoconsumo, eu costumo dizer isso. Ele está se consumindo, se catabolizando. Então ele necessita de uma dieta, primeiramente, que atenda todas as suas necessidades nutricionais. Não pode ser uma dieta mínima, pouquinha, porque aí a tendência é que ele vá se definhando. Ainda na alimentação, então é importante procurar um nutricionista para que ele faça uma dieta adequada, em quantidades adequadas, com os alimentos adequados, para que a família não possa assim, incorrer no erro de subnutrir ou de hipernutrir. Tem a questão da hidratação também. As famílias muitas vezes, pelo fato de ser acamado, não pedir água às vezes, ou não sentir sede, diminuir a quantidade inconscientemente, inocentemente eu diria, e não atentar aí, seria adequado que elas tivessem uma rotina de horários para hidratar esse paciente. E isso tudo, Marcos, tem que ser de maneira onde o paciente evite o máximo se engasgar, né? Ele tem que se alimentar sentado, né? Se não tiver como sentar, tentar procurar uma cadeira de hospital, tentar procurar, se ele ainda tem algum grau de locomoção, tentar sentar ele, seja para beber água, seja para se alimentar. Porque o engasgo, a disfagia é muito complicado para ele. Ele fica com medo de se alimentar, ele desnutre novamente, por causa que toda hora que vai comer ele se engasga, ou quando ele vai beber água ele se engasga. Então, para que você minimize o risco dele se engasgar, o ideal é passar pelo menos, se alimentar sentado e passar pelo menos meia hora sentado. A gente sabe das limitações, das dificuldades que a gente tem na sociedade, as famílias não têm condições às vezes de pagar um cuidador, muitas vezes
a função é de um filho, de um neto, de algum parente, que ele, além de cuidador, ele tem que cuidar da casa, tem que cuidar de outros afazeres, e muitas vezes isso fica muito pesado. Mas o ideal para que ele não venha a ter engasgo, perder peso porque não consegue se alimentar, ou ficar fazendo pneumonia, que ele se alimente sentado. Na alimentação ainda é importante que toda vez que se alimentar, fazer uma higiene da cavidade oral. Se não der se ele tiver prótese, tem que escovar a prótese, limpar, tem aqueles Listerine, tem que ter... se tiver dificuldade, pedir avaliação da odontologia. Uma assistência indubitavelmente multiprofissional. Tem que ter várias pessoas ali cuidando desse paciente que está acamado. Como eu falei, seja porque fraturou o fêmur, seja porque internou muito tempo e não consegue mais voltar a andar, seja porque envelheceu de forma não adequada. Então isso é importante, a questão da alimentação. Nutrir bem, não subnutrir, nem superidratar, nem hipoidratar, nem deixar ele se engasgando, sempre fazer a higiene da cavidade oral sem se alimentar, sentado, ter cuidado na hora de alimentar, sem vexame, não tem pressa. Então a alimentação, um ponto importante, já é um diferencial no cuidado desse paciente. Outro diferencial, Marcos, aí falando do trato digestivo ainda, é o cuidado na defecação, né? O cuidado nas evacuações. Esses pacientes, eles têm naturalmente um intestino mais lentificado. Eles têm uma tendência maior a prender as fezes. E como alguns se alimentam por pastosos, se alimentam por alimentos que não vão formar bolo fecal assim, pastoso, quase sólido, a gente tem que ter muito cuidado na avaliação desses pacientes, e o cuidador tem que estar muito atento. Se ele faz todo dia, se ele faz, a quantidade que faz, a consistência, se tem mais de um cuidador, tem que passar para o outro, se fez, se não fez, e procurar medidas que ele tenha uma evacuação tranquila, uma evacuação sem esforços. Porque se ele constipar, ele vai, se for um idoso que tenha demência, ele vai se agitar, ninguém vai saber por que e muitas vezes vai medicar mais ainda, sedar mais ainda, achando que da demência, e na verdade é porque ele está com dificuldade de evacuar. Se tiver dificuldade de evacuar, sair fezes ressecadas, ele pode ferir a região retal e aí isso causa dor. Então muito cuidado para tentar fazer com que ele não fique constipado. Algumas manobras de colocar ele na posição para evacuar naquelas cadeiras, ou mesmo no sanitário se for possível, isso já facilita a posição. Tem algumas massagens abdominais que a gente pode fazer, tem alguns medicamentos laxantes que a gente pode fazer para que ele possa evacuar de maneira satisfatória. E se isso não for possível, a gente até pode recomendar que o paciente faça uma lavagem intermitente a cada 2, 3 dias, para facilitar o cuidado com ele. Facilitar, porque assim que evacua, a gente sabe que tem que ter a higienização, tanto da região anorretal, como da região ali periretal, tem que limpar a virilha, tem que limpar, trocar fralda. Então é mais um fator, é mais um cuidado que a gente tem que ter especial, que é na higienização. Então evitar constipar, evitar evitar deixar sujo alguma coisa, sempre lavar, e evitar ficar muitos dias sem evacuar. E falando de higienização, também ter cuidado na higienização dos órgãos genitais. Muitas vezes por pudor, às vezes é uma cuidadora, uma filha, uma neta que cuida do avô, e ela tem um certo pudor para fazer a higiene, e isso tem que ser quebrado, isso tem que se acabar. Ela tem que abrir o prepúcio, que é aquela parte do pênis que expõe a glândula, a cabeça, né, assim vamos dizer. Tem que lavar ali, tem que ser bem rigoroso no cuidado da higiene do sexo masculino. Do feminino também tem que fazer higiene íntima direitinho, isso é fundamental. Observar também faz parte do cuidado também. O banho, né? A gente está falando de higienização.
Muitas pessoas me perguntam, doutor, quantas vezes o banho? Aqui é uma região muito quente, aqui eu dou 200 banhos por dia, outros dizem, não, eu dou só 2, dou 1. O que é o ideal? Como é que a gente faz essa higienização do banho? O banho, assim, o ideal, com sabonete, de preferência, um sabonete neutro, um sabonete que não irrita a pele, o ideal é que seja uma vez por dia, você passar sabonete, principalmente nessas dobras, né? Axila, na região inguinal, que seja uma vez. Mas você pode dar mais de um banho por dia, 2, 3, como eu mesmo falei. A região é quente, né? Então a gente pode, nem todo mundo pode comprar um ar-condicionado e muitas vezes as casas não têm uma ventilação adequada. Então você pode até molhar várias vezes, dar vários banhos, sempre com cuidado de não passar sabonete em todas as vezes, deixar para passar apenas no máximo 2 banhos por dia. Isso evita de que a pele resseque e ele possa abrir ferimentos na pele, dar coceira e assim por diante. Após o banho, sempre passar um hidratante na pele. É importante a hidratação da pele para evitar exatamente as famosas úlceras, né, por decúbito. Aquelas úlceras, escaras, antigamente falava, aquelas feridas que podem aparecer num paciente que está ali sem mobilidade, maior parte do tempo deitado numa cama, com as costas ali toda hora pressionando na cama. Hoje a gente já tem uma facilidade de encontrar colchão que eles sozinhos eles conseguem meio que mudar a posição do paciente e vai descomprimindo as áreas e prevenindo essas úlceras de decúbito. Então hidratar já evita muito, hidratar o pé, as pernas, a área, as costas, também a gente quando lava também tem que lavar as costas, tem que hidratar as costas. Mas esses colchões facilitam muito. Eram muito caros antigamente, mas hoje em dia é um investimento que vale muito a pena, 100, 200 reais, esses colchões tem no comércio e evitam um ferimento que pode ser a causa do fim daquela vida, da infecção, que dá muito trabalho para cicatrizar, dói. Então prevenir a úlcera por pressão é uma forma de cuidar também desse paciente. Então no banho a gente já, ao terminar, já passa ali uma loção hidratante, já tenta deixar o paciente, eu sempre digo, zelar, né? Quando a gente pega um paciente, um idoso, a gente sabe se ele é zelado. A gente examina ele todo, a gente vê os dedos, se é cortada, assim, as unhas, vê se o pé está hidratado, a gente vê se está tudo limpinho no exame físico. Então a gente, é bom a gente zelar até para aproveitar complicações futuras. Então, de forma geral, o cuidado no dia a dia de higienizar, de alimentar, ter cuidado na urina, nas fezes, ter cuidado nessa hidratação, observar bem, evitar fricção, evitar ferimentos para que não tenha um problema. Observar também, Marcos, uma coisa que às vezes passa despercebido é dor. Eles têm posição que eles passam muito tempo e eles reclamam de dor. Alguns não sabem dizer. Por exemplo, para você ter um AVC e ele não consegue se expressar que está com dor, ou tem uma demência avançada, não consegue se expressar que está com dor. E a família tem que estar muito atenta a esse sintoma, que é um sintoma que incomoda muito e muitas vezes os pacientes são medicados para se acalmar com medicamentos para botar ele para ficar calmo e na verdade ele está com dor. Então tenha sempre algum medicamento, converse com o seu médico, tenha sempre algum medicamento para se você perceber dor, você dá dor. Então os cuidados gerais são esses, além do acompanhamento, Marcos, de perto, muito profissional, ter sempre, e hoje o Estratégia de Saúde da Família faz muito essa questão, o paciente ter contato com agente de saúde, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o médico da sua unidade, ou com o médico da sua confiança, ter contato com outras pessoas que vão sempre com um profissional da odontologia, com o fonoaudiólogo, que faz a questão da disfagia, com o nutricionista. Então esse paciente acamado, ele requer cuidados especiais e é importante, além de tudo isso, como eu disse, esse acompanhamento da equipe multiprofissional, inclusive da medicina, que controla as doenças crônicas. Esse paciente idoso, acamado, ele geralmente tem outras doenças e ele precisa continuar tratando as outras doenças, como hipertensão, como diabetes, como osteoartrose, como o próprio Alzheimer e assim por diante. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Aqui é Maria de Jesus de Baixo Soledade. Eu cuido de uma idosa que ela tem 93 anos. Aí ela tá vendo as coisas,
fica vendo as coisas, diz que a casa tá suja, tá vendo umas pessoas com os dentão. E o que é que pode ser? Ela não enxerga e diz que tá vendo essas coisas. É fraqueza. Pergunta ao doutor Belício se eu devo levar ela para consulta de novo. Porque ela disse que não quer ir, não. E aí, doutor Belício? Bom, 93 anos é uma idade onde a incidência de demências em geral, não só o Alzheimer, é muito alta. Acima de 50% dos pacientes, eles têm algum grau de demência. A incidência é muito alta, ou seja, ela já tem uma idade suficiente para a gente pensar assim em Alzheimer. Transtornos psicóticos nessa idade é muito raro. Ela abrir um quadro de esquizofrenia nessa idade é muito raro. Um quadro que é comumente conhecido como loucura. É muito raro. Pode ter outras causas associadas? Pode ser um delírio. Ela está passando por isso agora, esses dias começou, mas se isso já vem há algum tempo, muito provavelmente é um quadro de demência, que está descompensado. Essas alucinações, sim, e outra coisa, paciente que não enxerga, ele tem um risco ainda muito maior de ser uma demência e de cursar com alucinações visuais, que é essa questão de ver as coisas. Isso tem sim que ser tratado, tem que ser reavaliada, porque ela está descompensada. Isso é um sofrimento mental para ela, e ela muito provavelmente tem dado mais trabalho às famílias, porque ela está com a mente descompensada e precisa sim periodicamente ser avaliada. Nesse caso precisa ser avaliada assim mais rapidamente, porque isso pode piorar, mas é provavelmente um quadro de alucinação visual. Os pacientes que têm déficit visual total, eles não enxergam, Marcos, eles têm essa capacidade, eles fazem muita alucinação visual, eles imaginam, assim, eles têm visões, eles perderam durante a vida a visão, então é muito comum esse tipo de alucinação visual na demência no paciente que não consegue enxergar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia Marco Jantas, bom dia doutor Belísio. Doutor Belísio, a avó da minha esposa, ela tem 101 anos, ela fez 101 anos na semana passada. Aí ela vive cobrando do meu cunhado, que é marchante, corredor de boi, osso para fazer pirão. Ela com essa idade, 101 anos, será que dá certo ela comer uma alimentação tão pesada como é corredor de boi? Ela é lúcida, ela anda... É, velho, espeta toda, 101 anos de idade, talvez até Marco Janta conheça, Dona Maria Calixto. Conheço demais, né? Eu aprendo com esse programa todos os dias, porque com certeza eu saberia por outro nome. Agora, por corredor de boi, primeira vez que eu escuto falar nisso. E aí, eu tô beleza. Aprende, e todo mundo assim. Um abraço para Maria Calixto e sua família lá em Jardim. Um abraço. Todo mundo tende a aprender, porque todo mundo tem alguém idoso na família, todo mundo tem alguém mais próximo. Bom, a questão é o seguinte: com 101 anos, Marcos, a gente não tem quase mais nenhuma restrição. A gente pode tudo, na verdade. A gente só não pode colocar a vida da gente em risco, nem colocar a vida de outras pessoas. Não é que ela vá comer todo dia esse corredor de boi. Se é uma alimentação que ela tinha antes, hábito de comer, e vocês tiverem segurança que isso não vai ter problema nenhum. Depois de 90, 80, 90 anos, Marcos, a gente tem que ser muito mais, assim, a gente deixa o paciente menos privado, a gente deixa ele muito mais à vontade, a gente vai estar sempre a supervisão. Então, dizer para a família que faça essa comida, a gente tem que se permitir muito mais. É raro, a gente tem poucos centenários. Se muito tiver 100 centenários aqui na região, é muito. Hoje a tendência é crescer mais, mas pode comer sim o corredor de boi dela. Se ela tiver alguma doença, hipertensão, diabetes, evita o excesso de sal, mas não tem problema. Ela não vai poder comer todo dia, né? Mas um pirão todo dia, até porque o intestino não vai aguentar, ela vai ter problema no estômago, que tem farinha, pode ter diarreia, mas um dia ou outro ela pode sim, não tem problema, se permita. Essa fase a gente sempre diz, aquilo que a gente dizia antes, olha, você não pode isso, não pode aquilo, agora a gente pode dizer, você pode, na maioria das vezes, se não tiver uma contraindicação formal. Ok, o óleo a nossa amiga Nazaré, lá do Jardim do Seridó, aquele abraço, a sua fã incondicional, ela pergunta, o óleo de girassol é bom para as úlceras do idoso? Mandar um abraço para Nazaré.
é ótimo, né? O óleo de girassol, ele tanto hidrata, prevenindo as úlceras, prevenindo que a pele fique ressecada, como ele trata alguns ferimentos. Então, ter um óleo de girassol como hidratante é sim uma excelente alternativa para hidratar a pele do paciente idoso. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso Panorama 95. Doutor, eu não entendi bem a pergunta aqui, vou fazer do jeito que está aqui. Ela quer saber se remédio de tireoide, né, eu então acho que é cura, né? Cura, ou se o tratamento é contínuo. Bom, é o seguinte, dependendo da doença da tireoide, vamos fazer duas alternativas aqui. Se ela está funcionando pouco, você repõe o hormônio, que é a função da tireoide, ela produz, assim, vamos dizer, um hormônio, e quando ela não está funcionando bem, você repõe esse hormônio. Isso em uma doença chamada de tireoidite Hashimoto, que é uma inflamação crônica da tireoide, onde o organismo destrói a própria tireoide, e aí você repõe. Você fica como se fosse curado, mas você tem que tomar esse hormônio ao longo da vida. O contrário, quando ela está funcionando demais, você tem que fazer um medicamento que bloqueie esse hiperfuncionamento. Então, também, na maioria das vezes, uma doença autoimune que você tem que tomar para o resto da vida. Cura, a gente tem quando é um tipo de doença na tireoide que pode se curar e você não ter mais problemas. Por exemplo, um nódulo, um tumor que você vai ali, tira e fica curado. Você pode fazer ainda radioterapia, você pode fazer até iodoterapia, pode fazer algumas coisas que você não precisa ficar tomando remédio para tireoide. Mas na maioria das vezes, doença autoimune, ela não tem cura, ela tem controle, tem tratamento, você repõe ali o hormônio, você bloqueia o funcionamento da tireoide e você, como hipertensão, como diabetes, como outras doenças, você fica tomando aquele. Agora tem algumas que são doenças causadas por outro fator que tem sim resolutividade definitiva, dependendo do tipo de doença, certo? Tem algumas algumas nuances da tireoide no paciente idoso que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o hipotireoidismo no paciente idoso, ele é mais tolerável a níveis mais altos de TSH, que é o hormônio, é o exame que mostra que a tireoide está funcionando pouco. Quando ele está alto, porque a tireoide está funcionando pouco. Então a gente até um valor de 10, a gente não tem indicação de repor, desde que o paciente não tenha outros comemorativos, ele não tenha sintoma grave, que ele não tenha, que ele seja subclínico na verdade. Então, algumas nuances dos dois tipos mais comuns de doença da tireoide, o hiper e o hipotireoidismo. No idoso ele é um pouquinho, tem alguns valores um pouco diferenciados, mas de forma geral, a doença da tireoide é uma doença simples de tratar, é uma doença que causa muito problema, tanto o hiper como o hipotireoidismo, mas que tem fácil diagnóstico e o manejo relativamente simples. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Perguntei ao Dr. Belísio, porque minha mãe tem 87 anos e ela dorme a noite todinha, ela acorda uma vez ou duas à noite. E quando é no outro dia, ela disse que não dormiu, passou a noite acordada. O que é que vai ser isso? E aí, Belício? Ou ela está com uma qualidade de sono ruim, ela pode estar tendo despertares, vários na noite, e ela não consegue reparar o sono dela, recuperar. Uma das causas desse tipo de problema é a apneia do sono, o paciente ronca muito à noite, e ele tem essa sensação, ele na verdade não dormiu bem, ele acordou várias vezes. Outras vezes os pacientes eles têm tosse, se engasga, vai no banheiro e o sono dele fica prejudicado também. Mas por outras vezes, Marcos, é transtorno do sono mesmo que altera o sono dele. Então a gente tem que ver que se ele não tem uma demência, se ele não está com esse sono prejudicado, ele está com a impressão que não está dormindo bem à noite, certo? Então, se ele tiver com a demência faz isso, tem a impressão que ele não está dormindo bem à noite, tem que ser avaliado isso. Muitos deles dormem muito e acham que não dormiu nada, ele está com a percepção do sono alterada. Isso seria uma hipótese, mas que a gente deixaria de lado, teria que investigar transtorno do sono. Será que ele não está
com sono intranquilo? Será que ele não está roncando, tendo a apneia do sono, acordando tossindo porque tem refluxo ou porque está se engasgando? Será que ele não está acordando para fazer xixi? Será que ele não está despertando e não está percebendo? Então, isso não é bom. A gente tem que dormir e achar que dormiu. Ok, doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Doutor Belísio Neto, médico geriatra.